Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O presidente Donald Trump entra num ritmo de comícios diários para tentar reverter a desvantagem nas pesquisas. Enquanto isso, o candidato democrata Joe Biden se esforça para mobilizar o eleitor a votar. Um número recorde de americanos já foi às urnas antes da data da eleição, 3 de novembro. No CNN Mundo de hoje, eu converso com o Tiago de Aragão, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, diretor de estratégia da consultoria Arco Advice em Washington, que acaba de lançar o livro A Geopolítica da Vacina e faz também o canal no YouTube Geopolítica, a Próxima Jogada. Tiago, muito obrigado por estar de volta aqui ao CNN Mundo. Vamos começar pelo Donald Trump. Ele está aí correndo atrás de uma grande desvantagem nas pesquisas, voltou com tudo depois da sua hospitalização, começou com um discurso para atrair o voto dos negros, dos latinos. Você acha que a estratégia agora é ampliar a base ou consolidar, mobilizar o eleitor para que ele vote efetivamente? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você novamente. O Trump ele tem apostado numa estratégia de narrativa única desde o início da campanha, e isso tem um efeito dúbio, né? Primeiro, isso fortalece os atuais eleitores do presidente, isso fortalece a sua base. Agora, não necessariamente isso gera impacto naqueles eleitores indecisos. E os eleitores que se mantêm indecisos até essa altura do campeonato são aqueles que, de certa forma, não aceitam ou não se sentiram seduzidos pela narrativa atual de Trump, nem pela narrativa atual de Biden. Então, isso, obrigatoriamente, faz com que os dois candidatos eles tenham que readaptar as narrativas para poder seduzir esse tipo de eleitor. O Trump ele tem uma dificuldade de readaptar a sua narrativa. Ele segue numa linha sempre bastante agressiva, bastante incisiva, que ela vem sendo muito eficiente para inflamar o seu eleitorado, mas não necessariamente para convencer um novo eleitorado. Então, para que ele consiga trazer esse novo eleitorado num momento crítico da campanha, ele tem que promover algumas adaptações que não estão necessariamente ligadas à confrontação. Sem dúvida, para o Trump foi decisivo em 2016, tendo esse perfil, que é um perfil que reduz o foco das possibilidades de atrair o eleitorado, a adesão do eleitorado branco, trabalhador, operário, sem o diploma de ensino superior. E o Joe Biden está investindo intensamente nesse eleitorado, buscando a conexão com os sindicatos, prometendo dobrar o salário mínimo federal e tentando uma identificação que seguramente a Hillary Clinton não conseguiu fazer com esse eleitorado que é tradicionalmente democrata. Você acha que o Biden está indo bem nessa busca? O Biden, parte da razão que ele está indo bem é refletida nas próprias pesquisas, mas mesmo assim o Biden ele não tem mostrado uma consistência de narrativa muito grande. Ele consegue demonstrar uma visão uníssona quando ele não está sob ataque. Quando ele está sob ataque do Trump, que é a especialidade do Trump, ele demonstra algumas fragilidades emocionais. Os principais exemplos das fragilidades emocionais dos dois candidatos nós vimos no debate que eles fizeram. Então, todas as vezes que um candidato, por exemplo, o Trump, ele ataca o Biden ele paralisa a estratégia que ele está tomando em determinados locais dos Estados Unidos e ele readapta uma narrativa para responder ao Trump. E cada vez que ele responde ao Trump, ele confirma que a estratégia do Trump deu certo. Então, naquele momento do debate, quando o Trump interrompia o Biden, isso também ocorre no dia a dia, fora do debate, e o Biden cai todas as vezes nesse truque. Agora, um ponto importante para o Biden ele precisa reforçar muito aqueles estados no qual, no início da campanha, ninguém esperava que ele fosse sair tão bem, como, por exemplo, a Pensilvânia. Então, ele precisa fortalecer a presença naquele estado, que é um campo de batalha importante. A Geórgia surgiu como uma oportunidade recentemente com a pesquisa que saiu agora há pouco da Quinnipiac, que mostra uma vantagem para o Biden.
a Flórida é crítica. Então, o Biden ele tem que começar a regionalizar as suas narrativas e deixar e dissociar do Trump, dissociar de tudo que o Trump diz e evitar responder ao que o Trump fala. A Geórgia, que era um estado sempre garantido para os republicanos, o Trump está indo para lá exatamente para tentar recuperar a vantagem dele. E a última pesquisa da Ipsos para a agência Reuters coloca o Biden com uma vantagem acima da margem de erro na Flórida, embora bastante apertado, mas com uma folga maior em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, 3 estados. Todos esses 4 estados foram decisivos na vitória do Trump em 2016. Isso mostra realmente uma vantagem robusta, na sua visão, para o Biden? Mostra uma vantagem robusta, mas o mais importante na eleição é, primeiro, que as pesquisas, elas erram, elas mostram uma tendência, uma fotografia do momento, elas não representam de forma alguma o que vai acontecer no dia da eleição. E a eleição ela vai ser definida muito mais por quem não vai votar do que por quem vai votar. Então, o reflexo das pesquisas, ela não necessariamente se traduz no resultado no dia do voto. Porque quando você faz uma pesquisa, você pergunta ao indivíduo em quem ele votaria e ele pode responder Biden, mas ele pode não votar no dia. E isso começa a mostrar uma incongruência entre o que as pesquisas apontaram e a realidade. Então, o ponto-chave para o Biden é a mobilização, é fazer com que aqueles que o apoiam, que essas pessoas vão para a rua votar. Se nós observarmos o debate vice-presidencial, a Kamala Harris ela focou principalmente na mobilização. Então, o tipo de narrativa dela se enquadrou muito mais em empolgar o eleitor democrata do que necessariamente atrair o eleitor indeciso. Então, esse é um ponto crítico que a equipe do Biden sabe que tem que fazer agora, e as viagens elas são muito mais voltadas para mobilização do que necessariamente para sedução. E os democratas são muito mais cautelosos nessa questão da pandemia, eles seguem as regras de distanciamento social, então estão fazendo uma campanha com métodos ainda não testados, né? Uma campanha mais virtual, enquanto os republicanos seguem no corpo a corpo, tanto com o presidente Trump, com os filhos dele, quanto os próprios militantes, ativistas republicanos pedindo voto. E as filas já repletas de gente votando nos 44 estados onde se pode votar antecipadamente. Você acha, então, que o resultado está aberto ainda? O resultado está aberto ainda, porque você tem uma situação, infelizmente, onde o uso da máscara ele representa uma inclinação ideológica em alguns lugares dos Estados Unidos. E como você tem o eleitor democrata, que tende a ter uma postura diferente em relação à pandemia, ele é um eleitor que você não tem a garantia total que ele irá votar no dia da votação. Mesmo que ele tenha a vontade, o desejo de votar, e, por exemplo, não votou pelo correio porque tem a confiança que no dia ele vai aparecer para votar, isso é muito incerto, porque naquela manhã ele pode acordar, ver na televisão que existe um caos, que existe filas enormes, que existe uma situação no qual ele não se sinta confortável em ir, e isso afeta muito mais o perfil do eleitor de Biden do que o perfil do eleitor do Trump. Então, onde as pesquisas mostram uma vantagem do Biden, mas que ainda estão apertadas, o jogo está completamente em aberto. Onde a vantagem do Biden é maior, isso serve mais como uma gordura, porque na prática tende a ser uma diferença menor por conta da presença desse eleitorado. Uhum. Bom, o Trump praticamente está muito difícil sair a vacina contra a Covid antes da eleição. Ele já está culpando os laboratórios, dizendo que eles estão fazendo um jogo político. Ele meio que tentou substituir a vacina pelo Regeneron, a terapia anticorpo que ele próprio recebeu, prometendo distribuir para os americanos que precisam, usar as Forças Armadas para isso. Mas ele promete também um bom resultado na economia no terceiro trimestre. Quer dizer, ele agora depende bem mais de um bom resultado na geração de emprego, já que a questão da Covid ficou mais complicada, Tiago. Ficou e
A diferença é que quando ele começa a acusar os laboratórios de estarem envolvidos em algum tipo de conspiração política contra a vacina, isso já não tem o mesmo impacto hoje quanto as narrativas anteriores durante a presidência e até na eleição de 4 anos passado, das narrativas similares, de que haviam organizações trabalhando nas sombras contra alguma determinada direção. Os laboratórios, os Correios americanos e várias outras instituições que já tiveram as suas credibilidades questionadas, elas não necessariamente afetam hoje o processo de tomada de decisão do indeciso. Então, o indeciso que não se convenceu até agora de que a vacina iria sair, não é o fato do Trump acusar os laboratórios de estarem manipulando o processo que vai fazer com que esse indeciso se posicione de uma forma ou de outra. É aquilo que eu dizia. Essa narrativa do Trump de que os laboratórios podem estar trabalhando por trás para não entregar a vacina, ela cai bem dentro de um universo que já votaria por Trump independente de qualquer coisa. Então, ela não traz necessariamente nenhuma novidade na dinâmica da eleição, a não ser que o Biden caia nesse truque, nessa narrativa e comece a responder em cima desse tema específico e acabe se enrolando. Tirando isso, não deve impactar. Tiago de Aragão, da consultoria Arco Advice, em Washington. Muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. Muito obrigado. O CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clica em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.